Eu parei de rezar pedindo a Deus e tudo na minha vida começou a dar certo. E se eu fosse você, eu faria isso também. Mas por quê? Antes de começar a reclamar aí nos comentários, presta atenção no que eu vou te dizer, seja uma pessoa inteligente e ouça o ponto de vista antes de falar aí o que você tem que falar. Então presta atenção aqui, ou se você é uma pessoa cética, tem uma cabeça dura, sobe esse vídeo. Olha só. Por que eu parei de rezar pedindo a Deus? Vamos lá. Antes, passando por muitas dificuldades, eu entrava no meu quarto, me ajoelhava e implorava para Deus: Deus, por favor, me ajuda. Coloca algo na minha vida que eu consiga sair desse buraco que eu estou. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não mexo com ninguém, eu sou uma pessoa que busco o meu propósito, eu sou uma pessoa que confia, mas chegou a hora, por favor, me ajuda. E adivinha só? Minha vida cada vez mais afundava. E aí o que eu fiz? Ou melhor, o que toda pessoa faz em sã consciência nesse plano aqui. Quer saber? Se nada tá dando certo, eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar um religioso, porque assim ele vai me dizer exatamente o que eu vou fazer. E adivinha só, chegando lá ele dizia que eu tinha um grande propósito na minha vida e que eu tinha que ajoelhar e pedir a Deus, continuar rezando como um pedinte, como um servo, se humilhando para que Deus de alguma forma olhasse lá de onde ele estava e finalmente ele me ajudaria. Mas é lógico, eu tinha que deixar um dízimo. Se eu não deixasse o dízimo, a bênção não chegaria na minha vida. E aí foi quando eu comecei a questionar que Deus é esse que precisa de algo que já é dele, porque ele é dono do ouro e da prata, para ele eu me ouvir. Se ele fala que eu sou a imagem e semelhança dele, como eu sou a imagem e semelhança dele se eu tenho que me humilhar a ponto dele olhar para mim, não, esse aqui já se humilhou o suficiente, então chegou a hora dele. Isso não fazia sentido para mim. Me diz nos comentários se faz sentido para você. E aí você pode vir com vários questionamentos. Mas aí foi onde eu cheguei nos conhecimentos do rei Salomão. O rei Salomão falou, já de início, através das escrituras dele, que eu não posso ter o DNA de Deus e me curvar diante dele. Seria como se eu chegasse na casa dos meus pais e se ajoelhasse para pedir para sentar na mesa. Isso não é soberba. É porque eu tenho a mesma centelha, que é o Espírito Santo de Deus, dentro de mim, que também tem em Deus. Então eu sou uma extensão dele aqui nesse plano. E aí foi quando eu entendi, eu percebi toda a manipulação religiosa para me manter preso a um sistema que eu era dependente, que eu seria, né, dependente deles. E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E olha só que interessante. O próprio Jesus Cristo fala que vós sois deuses. E no livro de Gênesis fala que nós somos a imagem e a semelhança do Criador em espírito. Dentro da Bíblia tem vários reis. E aí eu tenho que me colocar como um servo, sendo que eu posso me identificar como um rei também, porque se Deus habita em mim, eu tenho a mesma energia criadora. E foi a partir daí que eu decidi não rezar mais como um pedinte, e sim como a extensão de Deus aqui nesse plano, porque ele habita em mim. Eu não preciso de uma bênção que vem lá de fora, porque eu já sou uma pessoa abençoada. E adivinha só, tudo começou a se organizar. A partir daí, eu fui me aprofundando cada vez mais no conhecimento do rei Salomão. Comecei a fazer os decretos do rei Salomão. Minha autoridade foi aumentando e começou a ser tirado um véu dos meus olhos. E olha só que interessante. A partir dali eu percebi que a massa, a grande maioria das pessoas reza pedindo para um Deus que está lá fora. Mas Deus está aqui dentro. É por isso que você provavelmente também está passando por muitas dificuldades na sua vida. Porque você acredita que um Deus que está lá fora vai ouvir você, sendo que a própria Bíblia é muito clara com isso, dizendo que ele está aqui dentro de nós. Faz sentido para ti? Foi a partir daí que eu comecei a mudar minha vida literal, comecei a ter amor próprio, comecei a aumentar minha sabedoria e naturalmente minha fé. E a gente sabe que para o mundo espiritual ouvir aquilo que você quer, você tem que estar alinhado com o teu propósito. E aí foi quando eu decidi literalmente parar de rezar para começar a decretar. Eu comecei a decretar tudo que eu queria na minha vida e todas as responsabilidades que eu tinha que assumir surgiram e eu comecei a trabalhar, não como um burro de carga, mas como um homem que finalmente entendeu que era abençoado e eu sou abençoado e que eu não precisava da bênção de ninguém aqui de fora. Por quê? Porque a minha vida,
Aqui fora é o reflexo do que eu tenho aqui dentro. Por quê? Porque Deus está aqui dentro. Nada aqui fora está acima do poder de Deus na minha vida. E se você entender isso, você vai finalmente começar a sair do limbo. E é lógico, eu consegui isso tudo fazendo os decretos do rei Salomão. Você pode fazer por você, tenha mais autoridade na tua vida. Ao invés de ficar se colocando como um pedinte, como um escravo do sistema, comece a se colocar com autoridade. Aprenda a dizer não. Jesus Cristo, quando veio para esse plano, ele não foi submisso, muito pelo contrário. Ele se mostrou filho de Deus e lutou para que as pessoas finalmente entendessem que Deus, aquele que está aqui dentro, é ele que faz a morada na sua vida. Se tu entender esse vídeo, deixa teu like, se inscreve aqui no nosso canal, me diz aqui nos comentários se tu conseguiu entender, me fala um pouco sobre o que você está sentindo, me fala um pouco se você reza e o porquê você reza, se eu conseguir abrir um pouco teus olhos, porque é esse tipo de conteúdo aqui que eu acredito que é revelador, que vai colocar você em uma posição que você deve estar, que é uma posição de rei, uma posição de rainha. Um forte abraço.